Agora, Lula chamou Milei de, abre aspas, aquela coisa. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. Diga, Berenice. Ele também se referiu assim, dessa forma, né, debochada, em relação a Marco Rubio, chefe de Estado não, né? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele falou, aquele tal de Marco Rubio, vocês devem se lembrar, tantas outras críticas ofensivas que ele fez em relação à diplomacia brasileira, e acho engraçado como ele agora tenta resgatar e lembrar que é um chefe de Estado, porque não age como um estadista, e é totalmente contraditório, né? O próprio posicionamento dele ao chamar o Milei de coisa, né, já não está sendo um estadista, já está colocando ali a sua raiva, a sua divergência ideológica à frente dos interesses do nosso país. E, Daniel, com relação ainda ao que nós estávamos aí mostrando, né, a gente sabe que o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, nesse cafezinho que eles, ao que tudo indica, tomaram no dia de ontem, eles tinham o assunto Milei em comum, porque ambos foram ali citados por Milei, né? O Moraes foi chamado de lixo careca e o Lula de presidiário. Então, certamente isso foi motivo de assunto ali dentre esse cafezinho que eles tomaram ontem. Mas nós temos dois pontos que eu queria destacar. Antes disso, ele cumprimenta a Janja, naquela imagem, né? E a Janja, em outro evento, já chegou a dizer abertamente, publicamente, que o ministro Moraes tem sido um grande parceiro. Foi justamente esse o termo que ela usou. O ministro tem sido um grande parceiro para nós. E aí a gente fica imaginando, né? Como assim, parceiro? E eu queria levantar um ponto aqui até para a nossa operadora do direito, a Guta Pini, porque a gente sabe que, claro, precisamos ter harmonia entre os poderes, mas será que isso não está ultrapassando? Porque nós temos ali uma relação que parece ser até íntima entre ministro e presidente da República, o que colocaria ele, talvez, numa condição de suspeição para julgar processos que diretamente beneficiam o presidente atual da República, o presidente Lula. Então, se nós vivêssemos em um país sério, né, eles, no mínimo, teriam que ser um pouco mais discretos nesse tipo de relação, que, ao que tudo indica, é muito próxima, viu, Daniel? A palavra agora para Guta Pini também, Berenice, Suano e Guta. Só lembrando que, recentemente, Lula chamou, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, isso aconteceu em abril desse ano, chamou de companheiro. Aí é aquela velha história, né? Quem é contra ele é aquela coisa, daí para pior, né? Parece que está até segurando ali a boca para não usar um palavrão, alguma coisa mais agressiva, mais ofensiva do que isso. Lembrando que os aliados, ainda que sejam ditadores, eles são chamados de companheiros, como é o caso do Nicolás Maduro, o ex-ditador da Venezuela, e assim vai. Diga, Guta. E que foi, inclusive, recebido aqui com um tapete vermelho, praticamente, né? Esses são os amigos do Lula. Agora, concordo com o que a Berenice disse, eles deveriam ter um mínimo de discrição, mas não tem nenhum tipo de pudor, muito pelo contrário, inclusive nas próprias decisões do ministro, tanta coisa que foi vazada e deixa muito claro que, de fato, nós não estamos mais diante de grandes, altas autoridades que deveriam resguardar aí, no mínimo, algum decoro. Agora, se eu puder especular sobre o que eles conversaram nesse cafezinho, porque assunto era o que não faltava. Certamente essa questão do Milei, de ter chamado um de lixo careca e outro de presidiário, mas também vamos nos lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, e aí entra também esse ponto da Berenice, da questão da suspeição, o ministro Alexandre de Moraes foi beneficiado pelo executivo, na medida em que é o governo brasileiro que está pagando a defesa dele, lá nos Estados Unidos, naquela ação da Rumble e da Trump Media. Valores bem altos, quase um milhão
que esse escritório está cobrando lá para fazer essa defesa. Então, talvez esse também tenha sido uma conversa entre os dois. E eu também estou ansiosa para a entrada do Ivan Kleber, porque eu acredito que um outro assunto também pode ter veiculado ali, circulado nesse cafezinho, que é a questão do estado de emergência que segue lá nos Estados Unidos em relação à situação de tirania aqui no Brasil. E o fato do presidente Donald Trump ter prorrogado esse estado de emergência talvez possa ter colocado aí no radar do ministro e do presidente Lula e de todos aqueles que integram esse consórcio a possibilidade de novas sanções. Será que uma Magnitsky poderia estar a caminho? Então, pelo menos esses dois assuntos eu acredito que estiveram nesse cafezinho. Esse escritório de advocacia, essa benesse que o ministro Alexandre de Moraes recebeu da AGU, do governo brasileiro, e esse estado de emergência lá nos Estados Unidos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.